joia? Eu sou a Carol Persichini, sou atriz e sou autora do blog carolpersichini.com. E esse é o especial Quero Ser Atriz, onde eu conto um pouquinho pra vocês as curiosidades e as dúvidas da carreira artística, conto um pouquinho da minha história, conto um pouquinho como esse mundo funciona. Eu já fiz outros vídeos desse especial que vão estar todos linkados aqui embaixo. É muito fácil você encontrar eles aqui no canal também, porque eles têm uma capa amarela escrito especial, Quero Ser Atriz, 2 pontos, e o assunto do vídeo. E o assunto do vídeo de hoje é procurando apartamento no Rio. Pra quem não sabe, só um resumão, eu sou mineira de Belo Horizonte e eu mudei pro Rio há 4 anos em função da carreira de atriz. Eu vim sozinha, sem a família, minha família ficou toda em Belo Horizonte, eu vim sozinha mesmo. Eu vim, mas no momento eu tô falando eu vim, mas assim, eu tô gravando o vídeo na casa da minha mãe, porque esse cenário bonitão aqui é a casa de mamãe, claro. Mas enfim, eu moro lá no Rio e eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que funciona essa questão da moradia, porque é um pouco chatinha, tem muita burocracia. E eu fiquei pensando como é que eu ia fazer, se eu ia fazer um roteiro pra explicar coisa de contrato, de aluguel, de fiador, de depósito. A gente tem muito assunto pra falar. Então, na verdade, eu desisti de fazer um roteiro e eu resolvi contar pra vocês a minha história, porque eu acho que eu já passei por todos os itens que eu quero citar. Nesses 4 anos de Rio, eu morei quem dera, em 9 apartamentos. Parece coisa de maluco, mas a partir da hora que eu for contando, vocês vão entender por que deu 9 apartamentos. E aí eu já morei em vaga, em república, já morei sozinha, já morei com amigos, já morei em apartamento de temporada, já fiz contrato longo, já teve depósito, já teve fiador, já teve de tudo. Então eu vou contar a história porque aí a gente vai permear por todos esses itens. Então vamos começar. Se você está interessado nesse vídeo, vem comigo. Bom, quando eu fui mudar para o Rio, foi o seguinte, eu mudei para o Rio em agosto. No mês de junho ou julho, se não me engano, eu fiz uma viagem para o Rio, fui um dia só, passei um dia no Rio, para conhecer um curso de teatro que eu iria me matricular, um curso que eu estava interessada. Fui só para conhecer o curso mesmo, era um dia, um bate e volta. E aí no curso, eu conheci uma menina, e ela morava numa vaga. O que é uma vaga? Ela morava na casa de uma senhora, era uma senhora que morava em Copacabana, num apartamento muito grande, e a parte de cima era cobertura, a parte de cima era um salão grande onde ela abriu e colocou tipo 6, 7 camas, tinha um banheiro, tinha uma cozinha, era tipo um apartamentinho individual que era cobertura, e ela fez aquilo de vaga, que é assim, ela aluga, você vai pagar. Eu até falo isso, eu não vou ficar falando valor aqui, mas eu falo qual foi o lugar mais barato que eu morei e qual foi o lugar mais caro que eu morei. Esse foi o lugar mais barato que eu morei. Se eu não me engano, eu pagava R$340. E aí... Não é isso, mãezinha? Eu acho que era. R$340. E aí, tipo, eram 7 camas. Cada menina pagava, era só mulher. Cada menina pagava esse valor, então ela lucrava um bom dinheirinho com isso. E aí eu conheci essa menina que ela morava nesse esquema. E aí ela já falou que tinha vaga lá, e aí 1 mês e meio depois, quando eu mudei, eu já mudei pra lá. Então o primeiro lugar que eu morei foi uma vaga, que é a casa de uma senhora, onde ela alugava esse quartão, e aí não podia, por exemplo, se minha mãe quisesse ir pro Rio, ela não podia ir, ela não podia ficar lá, namorado não podia, amigo não podia levar visita, não podia nada. E aí, então, tinha muitas regras e tal, e assim, era muita gente morando junto. Ter regra é bom. Era bom. Ter regra é bom. Ter regra é bom, mãe. Eu sei, ter regra é bom, mas assim, eram 7 meninas morando juntas, e assim, eu conhecia só a menina que fazia o curso comigo e tal, e lá eu acho que eu fiquei em 2 ou 3 meses lá. E aí, nos outros cursos que eu comecei a fazer, eu conheci uma amiga minha, a Sheila, e ela morava num apartamento também em Copacabana. Eu falei que a vaga era em Copacabana? Acho que sim. A vaga era em Copacabana, eu conheci a Sheila já morava num apartamento com a Natália. As duas são minhas amigas até hoje, ninguém mora no Rio mais, mas enfim. E elas alugavam um apartamento de temporada em Copacabana, e uma pessoa tinha saído, tinha vagado um quarto. Aí eu comecei a achar melhor, porque não tava dando muito certo morar com muita gente, já foi aquele assim, sabe, morei com muita gente de uma vez, não deu muito certo, eu mudei, eu achei melhor eu ir lá nesse apartamento, eu tinha o meu quarto separado, e aí eu morei com a Sheila e com a Natália, era um apartamento de temporada, enfim, eu sei que deu tipo dezembro, final do ano, Natal, eu vim passar o Natal em Belo Horizonte com a minha família.
E a Sheila me ligou falando que tinha vencido o contrato, que não ia conseguir renovar, que a gente tinha que tirar tudo de lá, desesperado, uma loucura. Ela falou que botou as coisas... Eu tinha pouca coisa ainda no Rio, eu não tinha quase nada. E aí ela botou minhas coisas na mala e tirou tudo e levou pra casa do namorado dela em Cabo Frio. Foi uma correria danada, não quis alugar, renovar o contrato, nem nada. E foi assim, então eu morei no apartamento de temporada com 2 amigas minhas. Aí eu também depois fui passar férias em Cabo Frio com a minha família, peguei minhas coisas na casa do namorado da Sheila. E aí janeiro entrou e eu fui fazer a minha primeira peça de teatro no Rio, que foi A Bela Adormecida. E aí eu precisava alugar um apartamento. E aí foi que eu aluguei um apartamento de temporada por 1 mês em Copacabana. E esse foi o lugar mais caro que eu morei. Eu lembro que na época eu paguei 1 mês um apartamento lindo, gente, maravilhoso. Era um apartamento, um quarto. Foi R$2.100 e era ano de 2010. Então hoje em dia vocês podem imaginar quanto que tá, né? Deve estar R$4.000. Mas eu paguei 2.100, fiquei 1 mês morando sozinha lá, porque eu ia fazer a minha primeira peça de teatro no Rio, minha primeira peça profissional, tava empolgada com aquilo tudo e tal, então eu morei 1 mês ali, acabou o contrato, nem cogitei renovar nem nada, não era um apartamento, era um apartamento pra temporada mesmo, pra turista, então eu aluguei num desespero mesmo. Saí de lá, eu fui morar num apartamento, quarto apartamento, deixa eu pensar. Quarto apartamento, eu fui morar num apartamento de uma parente distante, assim, ela é prima da minha madrinha. E aí, era um apartamento em Copacabana pra Ipanema, aí eu passei menos de 1 mês lá, fiquei só alguns dias até eu arrumar outra coisa. Foi bem, assim, temporário, bem passageiro. E esse foi o quarto apartamento. Aí, de lá, eu aluguei um outro apartamento, fui morar com a Sheila também. A gente alugou um apartamento de temporada. Só que ela fazia temporada de 3 meses, essa proprietária. Lá em Copacabana era um conjugado, era um quarto e sala. E aí eu dividi o quarto com a Sheila, que é muito amiga minha, não tinha problema nenhum. E caro também, porque apartamento de temporada é carinho, tá, gente? Como é que você faz pra alugar apartamento de temporada? Você vai alugar, você vai numa imobiliária, o que mais tem imobiliária para alugar apartamentos de temporada. Você geralmente tem que dar um cheque calção ou um depósito, que vai ser devolvido, assim, só se for uma pilantragem muito grande, assim, mas normalmente eles devolvem mesmo, tranquilinho. Que geralmente é tipo... Tem um aluguel, 2 aluguéis, tem gente que pede 3 aluguéis de depósito ou de cheque calção que fica retido enquanto você ficar ali no Rio, enquanto você ficar ali no apartamento, o dinheiro fica retido, depois devolve. Tem gente que coloca numa poupancinha e te devolve o dinheiro reajustado. Tem gente que devolve quando você botou ali mesmo. Mas enfim, os apartamentos de temporada são geralmente mais caros mesmo, tem um tempinho delimitado, mas você não tem tanta burocracia de contrato. Porque assim, eu não tinha um emprego fixo, trabalhava com teatro, assim, peças isoladas, assim, não era um emprego fixo que eu só fui ter mais pra frente. Eles não vão, porque normalmente eles te pedem assim, quero ver seu contra-cheque, você tem que ganhar 3 vezes o valor do aluguel, e não é só ganhar 3 vezes o valor do aluguel, você tem que trabalhar numa empresa de nome tal, ou então ser concursado. Concursado, eles adoram concursado. Para apartamento de temporada não tem essa burocracia, entendeu? Então, assim, eu fugia desse negócio da burocracia por causa da minha situação, que ainda era muito instável ali no Rio. Em contrapartida, eu ia para o apartamento de temporada e pagava mais por isso. Então, é muito fácil fazer um contrato por temporada, muito fácil mesmo. É como se fosse um contrato de turista. O máximo que eles vão te pedir é o depósito lá, o cheque calção e tudo mais. O contrato venceu e aí a gente foi morar no Flamengo. Tudo isso foi em Copacabana, aí depois eu fui pro Flamengo. O Flamengo, quem arrumou esse apartamento foi o Pedro, meu namorado, porque era uma menina que estudava com ele na faculdade, já tinha um apartamento lá alugado há muito tempo. E aí vagou 2 quartos e lá fui eu e Sheila morar lá. E aí era um apartamento de contrato longo, mas o contrato estava no nome dessa amiga do Pedro, do pai dela, da mãe dela, não sei. Então, assim, eu meio que não entrei nessa burocracia, eu simplesmente virei
amiga que dividia apartamento, entendeu? Mas o contrato não tinha nada no meu nome. Aí fui morar com a Sheila lá, depois Sheila foi embora, foi para o frio e tal. Aí veio uma amiga minha de Belo Horizonte, morou lá comigo também, a Tassi. Só que a gente não esquentou muito o lugar, não. Essa menina que morava com a gente, a amiga lá, a colega do meu namorado, ela mudou de país. E aí encerrou o contrato do apartamento. E aí, quando eles fizeram a proposta pra gente continuar, eles simplesmente pediram o triplo. O triplo do que era o contrato. E aí, procurar outro apartamento. Nessa época eu procurei apartamento demais. Eu não consegui apartamento. Eu juntei tudo e voltei para Belo Horizonte, pra casa da minha mãe. Passei aqui 2 meses e meio, era fim do ano, assim. Então, aí relaxei também, era Natal, meu aniversário da família inteira, Ano Novo. Aí eu falei, não é hora de procurar apartamento agora, vai estar tudo muito caro, só vou conseguir temporada. Então eu voltei para Belo Horizonte durante 2 meses e meio ou 3 meses. Voltando pro Rio, como é que foi? Uma outra menina que eu conhecia também de um curso, morava em Laranjeiras, isso. E ela já tinha um apartamento também, era o nome dela, o contrato, morava ela, uma outra menina também que fazia curso, e tinha um quartinho que era dependência de empregada. E aí eu falei, eu vou ficar lá provisoriamente e tal. Muito ruim, gente. Esse foi o lugar que foi ruim que eu morei, porque era muito apertado, a porta não fechava direito. A menina também, posso falar que eu não tô falando, ela era completamente doida. Tive mega problema com ela. E aí também não esquentei lugar não, fiquei umas 3 semanas. E o Pedro, mais uma vez, arrumou outro apartamento pra mim, de uma menina que trabalhava com ele. E ela mudou de cidade e aí vagou um quarto nesse lugar. E era na Tijuca. E eu não conhecia, porque até então eu morei Copacabana, Flamengo e um tiquinho Laranjeiras. Tudo isso é a zona sul do Rio. E a Tijuca é a zona norte, é o inicinho da zona norte. Fiquei um pouco assustada, assim, na hora eu não conhecia e tudo mais. Mas, gente, hoje em dia eu falo que a Tijuca é um bairro maravilhoso, onde eu moro até hoje. Mas, enfim, tô fugindo do assunto. Fui morar lá, mesma coisa. Já era uma menina, que era um apartamento muito grande. Eram 5 meninas, se não me engano, que moravam lá. Era uma menina, o contrato era no nome dos pais dela. E aí ela alugava os quartos lá. Ela tinha 5 quartos, eu acho. Também era quarto individual e tal. E aí tinha o meu quarto, também não tive que me envolver nessa coisa de burocracia. E aí morei lá, gente, morei um ano e meio lá, por aí. E aí, nossa, foi muito bom, o apartamento era maravilhoso, gostei muito da Tijuca. E aí morei um ano e meio lá. E aí a irmã dessa menina, que tinha o contrato e tudo mais, que morava fora do Brasil, na Holanda, eu não sei onde que ela morava, ela casou, engravidou e tudo mais, e aí queria voltar a morar no Brasil. E eles iam morar, ia virar a casa da família deles ali. Então a gente teve que sair. Só que aí já tinha todas as outras meninas. A gente juntou pra procurar um outro apartamento. Aí a gente tinha que fazer um contrato no nosso nome. Aí que foi o negócio da burocracia. Porque a burocracia é assim, desse jeito. Você vai ter que ter um salário de pelo menos 3 vezes o valor do aluguel. Você tem que ter um fiador. O fiador tem que ter um imóvel dentro da cidade do Rio de Janeiro. Não adianta nem ser do estado, um ou outro que aceita, mas a maioria é fiador dentro da cidade do Rio. Então isso é bem complicado. Tá gravando ainda ou já deu pause? Tá gravando ainda? Gente, é muita burocracia. Eu falava assim, não, gente, sei lá, se eu ganhasse tudo isso, acho que eu moraria sozinha, né? Não era o caso. Mas como era gente junto, o tanto que a gente ganhava junto, que as 3 moradoras ganhavam, aí juntando dava o valor que eles pediam. Então, a gente conseguiu fazer o contrato. O namorado da Priscila também, que é concursado, a gente também colocou o nome dele no contrato, porque concursado eles adoram, E a gente conseguiu fazer um contrato no nosso nome, bonitinho, a gente fez um contrato de 2 anos e meio, e a gente deu mega sorte com a proprietária, que é uma fofa, uma senhorinha assim, super solista, e ela não pediu fiador pra gente, ela pediu 3 meses de aluguel como um depósito, e a gente depositou, a gente fez uma divisão, a gente depositou 3 meses de aluguel na conta dela,
e ela colocou na conta dela, não, ela fez uma poupancinha pra ficar o dinheiro ali e quando voltar, volta reajustado pra gente. Então foi bem legal. Esse é o apartamento que eu moro, um contrato de 2 anos e meio. Então, assim, o contrato vence agora no segundo semestre. A gente não sabe se o contrato vai ser renovado. Mas, enfim, é o lugar que eu mais morei no Rio, que é um contrato de 2 anos e meio. Foi o primeiro contrato que foi no meu nome, no nome das minhas amigas que moravam comigo. Então, foi o primeiro contrato que passou por toda essa burocracia, com a sorte de não ter um fiador. Mas assim, falei demais, né? Em resumo é isso. Alugar apartamento no Rio é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito burocrática. Tem muito imobiliária que vai na malandragem, tem que tomar cuidado, não vai em qualquer lugar. Porque principalmente se eles virem assim que você é de fora, que você tá vindo tentar a carreira de atriz, não sei o que, eles vai ter malandragem assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas enfim, deu tudo certo, consegui 9 apartamentos. Consegui 9 apartamentos pra morar. Morei com muita gente, se eu não me engano, acho que deu entre 20 e 30 pessoas que eu já morei. Eu vou fazer um vídeo dando dica de como morar com outras pessoas, porque é um trabalho muito elaborado. Hoje eu moro com as meninas, a gente é super amiga, dá tudo certo. E eu não sei, o contrato vai vencer, eu não sei o que vai acontecer. Se eu penso em voltar para Belo Horizonte, eu super penso, gente. A minha família tá toda aqui. Né, mãezinha? É. A minha família tá toda aqui. Hoje em dia eu considero Belo Horizonte Rio muito perto. De avião é 40 minutos. De ônibus, que a maioria das vezes eu venho de ônibus, eu pego ônibus de meia-noite, 6 horas, 6h30 da manhã eu tô aqui, eu venho dormindo. Eu acho assim, um espirro Belo Horizonte Rio. Eu acho super fácil fazer Belo Horizonte Rio. E eu não sei, gente, a vida, eu não me preocupo muito com isso, não. Mas, enfim, dos apartamentos foi isso. Não me arrependo, acho que quem pensa fala, nossa, que menina louca que fez tudo isso. Mas, sei lá, gente, era o meu sonho, eu acho que a vida é uma só e... Que menina corajosa. Minha mãe tá falando aqui. Eu não me arrependo, não, porque é o meu sonho e... Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de fazer isso. Muita gente tem o sonho e não tem a oportunidade de correr atrás do sonho. Eu tinha toda uma estabilidade em volta de mim. Tô ficando com o olho lacrimejando. Eu tinha estabilidade psicológica, tive, né, a ajuda da minha mãe, de todas as formas. Então, assim, eu não me arrependo. Pode parecer loucura para algumas pessoas, mas se eu voltasse lá para os meus 21 anos de idade, acho que eu faria tudo de novo. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade que eu tive, a minha mãe, a minha família, o meu namorado. E é isso. Então eu tentei explicar, contando um pouquinho da minha trajetória, mas se ficou alguma dúvida, pode mandar comentário, pode mandar e-mail que eu respondo, não tem problema nenhum. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, acho que ficou longo, mas também são 9 apartamentos, vocês têm que entender que vai ficar um vídeo longo. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha, por favor, que isso me ajuda muito na divulgação. Compartilhem com as amigas o vídeo, compartilhem no Facebook, para ajudar o meu trabalho e para ajudar outras pessoas também que estão pensando em ir pro Rio, que não sabem como alugar apartamento. Eu acho que pode ajudar muita gente, tá bom? Então, obrigada, não deixem de se inscrever aqui no canal, fiquem com Deus e nunca desistam dos seus sonhos. Tchau!